Boa noite, turma. Boa noite, professor. Tudo bem com vocês? Então, a gente vai falar sobre o estômago. O nosso grupo é todos esses aí que vocês viram. Eu vou começar falando. O estômago, ele é um órgão, ele faz parte do sistema digestivo. E ele caracteriza-se por um segmento dilatado. É situado na cavidade abdominal, como vocês podem ver na foto, e fica um pouquinho abaixo dos pulmões, abaixo do diafragma. Ele vem logo depois do esôfago e antes do duodeno. Ele pode ser dividido em quatro partes: cardíaco, fundo gástrico, corpo e piloro. Então, a função dele é iniciar a digestão enzimática de proteínas, misturar o alimento com as secreções gástricas, funcionar como um reservatório do alimento ingerido, liberando o produto da digestão de forma gradativa para o intestino delgado, esterilizar o bolo alimentar devido sua secreção ser ácida, produção do fator intrínseco importante para a absorção da vitamina B12 no intestino delgado, e na digestão do estômago resulta na formação do quimo, que apresenta uma consistência mais líquida e ácida. Anatomia do órgão. O estômago é dividido em quatro partes: cardia, fundo, corpo e piloro. Cardia corresponde à transição entre esôfago e estômago. Nessa região existem glândulas secretoras de muco. A porção da cardia recebe esse nome porque fica muito próxima ao coração, separada dele somente pelo diafragma. Fundo e corpo. O fundo corresponde à curvatura superior do estômago. O corpo situa-se entre o antro pilórico e o fundo e corresponde em cerca de 2/3 do volume total do estômago. O fundo e o corpo são responsáveis por secretar o suco gástrico e muco. O antro é a porção inferior, perto do intestino delgado, onde o alimento é misturado com o suco gástrico. O piloro situa-se na porção inferior do estômago, é caracterizado por uma válvula muscular que faz a comunicação entre o estômago e o intestino delgado. O piloro regula a passagem do bolo alimentar, impedindo que passe prematuramente ao intestino delgado. O relaxamento de sua musculatura permite a passagem do conteúdo estomacal para o duodeno. Vale ressaltar também que o controle do esvaziamento gástrico é importante para que haja condições de neutralizar a acidez do conteúdo, que chega ao duodeno, e para que possa ocorrer a digestão e absorção dos nutrientes pelo intestino delgado. O tipo de alimento que influencia o tempo de esvaziamento, onde proteínas, gorduras, fibras e alimentos mal mastigados promovem maior lentidão. E a água, carboidratos, porções pequenas aumentam rapidez no esvaziamento gástrico. A distensão do duodeno e o controle ácido também retardam o esvaziamento gástrico. Bom, boa noite. Eu vou falar sobre as células presentes no estômago, suas funções e estímulo de liberação. Célula mucosa superficial tem a função de barreira física entre o lúmen e o epitélio. Seu estímulo de liberação é secreção tônica e irritação da mucosa. Célula mucosa do colo tem função de tamponar o ácido gástrico para evitar dano ao epitélio, com o estímulo secretado com o muco. Células parietais têm função de ativar a pepsina, matar bactérias, combinar-se com a vitamina B para permitir sua absorção. Seu estímulo de liberação é acetilcolina gástrica e histamina.
células semelhantes ou heterocromatinas. Sua função é estimular a secreção de ácido gástrico e seu estímulo de liberação é acetilcolina e gástrica. Pode passar. Células principais, com função de digerir proteínas e gorduras, com estímulo de acetilcolina e secreção do ácido. Células D, sua função é inibir a secreção do ácido gástrico, com estímulo de liberação de ácido do estômago. E células G, com a função de estimular a secreção de ácido gástrico, e estimula a liberação de acetilcolina, peptídeos e aminoácidos. Olá, gente, eu vou falar sobre a regulação do estômago. O sistema endócrino, em conjunto com o sistema nervoso, regula e controla todas as funções do nosso organismo. O sistema endócrino atua no crescimento de tecidos, no equilíbrio hídrico do corpo e na reprodução e no metabolismo de carboidratos. Ele é formado por uma série de glândulas chamadas glândulas endócrinas. Elas secretam os hormônios, substâncias que são lançadas na corrente sanguínea, atingindo as células de diversos tecidos do corpo humano. Os hormônios podem estimular ou inibir as funções metabólicas. Cada hormônio atua apenas sobre algumas células específicas. São chamadas células-alvo. Alguns hormônios também atuam em conjunto ou em oposição a outros. Gente, volta aí. As principais glândulas endócrinas são a pineal, a hipófise, a tireoide, o timo, a suprarrenal, pâncreas, testículos e ovário. Pode passar. Sistema nervoso entérico, localizado na parede do tubo digestório do esôfago ao ânus. Duas funções, controle dos movimentos e secreção gástrica. Composto por dois plexos, plexo supermucoso e o plexo mioentérico. Pode passar. Plexo supermucoso, controle das secreções gastrointestinais e do fluxo sanguíneo. Plexo mioentérico, controle dos movimentos gastrointestinais. Pode passar. O plexo mioentérico, quando estimulado, aumenta o tônus do intestino, aumento na intensidade das contrações, aumento no ritmo das contrações, na velocidade de condução das ondas, na função inibitória e controle dos esfíncteres e do esvaziamento gástrico. Pode passar. Boa noite, galera. Boa noite, professor. Eu fiquei com o tópico 7 e eu vou tratar sobre as interações do estômago com os demais órgãos que ele se relaciona, no caso, os órgãos do sistema digestório. Como todo mundo sabe, né, o estômago faz parte aí do sistema digestório, e o sistema digestório, como qualquer outro sistema do nosso corpo, ele é uma peça fundamental ali na questão de absorção dos nutrientes, né? Os componentes ali, os órgãos componentes do sistema digestório, ao qual o estômago faz ali suas interações, são a boca, a faringe, a laringe, o esôfago, o intestino delgado, o intestino grosso e o ânus. Dentre desses, né, o estômago tem um papel fundamental ali no processo de digestão do alimento, para que o mesmo seja devidamente absorvido ali pelo intestino delgado, né? O estômago mantém assim uma relação ácida com os demais órgãos do sistema digestório, né? A gente pode observar isso daí após a deglutição do próprio alimento, né, que acontece na boca. Na própria boca já começa ali a quebra das grandes partículas que existem no alimento por meio da saliva. Nesse processo,
já acontece uma preparação do alimento para que o alimento possa ir para o estômago e lá ser devidamente digerido, né? E mandado para o intestino delgado, né? Aí, depois do alimento ser deglutido pela boca, ele continua a sofrer processos, passando ali pela laringe, faringe, o esôfago, e após o alimento passar, né, por esses órgãos, o alimento já preparado chega no estômago. Nesse caso, a gente já pode observar uma relação mútua, né, entre esses órgãos, pois cada um, né, faz a sua parte de preparação do alimento, para que o mesmo seja recebido e aproveitado ao máximo no estômago, né, que definitivamente tem um papel fundamental, né. Já no estômago ali, o alimento que já passou por todo o processo de quebra de grandes moléculas, feito pela saliva na cavidade bucal, o alimento já está em forma de bolo alimentar no estômago, e no mesmo o alimento começa a passar por mais processos de quebra de proteínas, né? Que acontece ali, né, através ali do suco gástrico, né, o famoso ácido clorídrico, e a enzima pepsina, né? Após feito a quebra das proteínas, né, o estômago, já preparado o alimento, manda o bolo alimentar para o intestino delgado para ser devidamente absorvidos os nutrientes depois dessa preparação, né? Aí após o alimento ser mandado para o intestino delgado, ele já é transformado em quimo, né? Quando sai do estômago, o quimo ali segue então para a região pilórica, através do duodeno, né? Onde recebe os sucos intestinais, e a gente não pode deixar de esquecer o suco pancreático, né? O pâncreas também tem um papel fundamental na questão que tange a digestão, né? Que com a ajuda ali de enzimas também, né, decompõe ainda mais a massa alimentar, transformando-a em quilo, que entra no intestino delgado. Aqui já é feito os movimentos peristálticos no intestino, e que vai empurrando, né, em direção o bolo alimentar, né, no caso, empurrando em direção ao intestino grosso, enquanto vai acontecendo a absorção dos nutrientes, né, até chegar a parte aproveitada, a parte que é aproveitada, né, o corpo absorve, e a parte que não é, finalmente, né, evacuada ali pelo ânus, sob a forma de fezes. Desde a boca, né, até o ânus, a gente pode perceber ali que dentro do sistema digestório, a gente pode ver que realmente, né, o estômago tem um papel ali fundamental, né, e porque nele acontece a quebra de proteínas, né, para serem absorvidas. O estômago, assim como qualquer órgãos, né, assim como qualquer outro órgão do sistema digestório, né, vivem em sintonia, interagindo entre si, né, para maior eficiência, né, das suas respectivas funções, né, tudo em bem ali do bom funcionamento do corpo, né. Mas o estômago realmente tem um papel fundamental, né, e ele, né, se interage com os demais órgãos do sistema digestório, né. Também tem a parte do pâncreas também, enfim, tudo para um bom funcionamento do corpo. Boa noite, gente. Bom, eu vou falar sobre as principais patologias do estômago, começando pela gastrite. A gastrite é a inflamação aguda ou crônica da mucosa que reveste as paredes internas do estômago. Essa alteração ela pode ser provocada por diferentes fatores. A doença pode ser aguda, que surge de repente, ou crônica, quando o processo inflamatório se instala aos poucos e leva muito tempo para ser controlado.
A gastrite ela pode ter diferentes causas, como consumo de bebidas alcoólicas, tabagismo, infecção pela bactéria H. pylori, entre outras. Os principais sintomas da doença são dor intensa, azia, queimação, perda do apetite, náuseas e vômitos. O diagnóstico ele pode ser feito pelo histórico clínico e endoscopia alta, que são fundamentais para o diagnóstico da gastrite. O tratamento. A medicação pode ser ministrada por via oral e os resultados obtidos costumam ser bastante satisfatórios. Agora eu vou falar do refluxo gastroesofágico. A doença do refluxo gastroesofágico, popularmente conhecida como azia, caracteriza-se pelo retorno do conteúdo gástrico para o esôfago, cuja mucosa não está preparada para receber substâncias ácidas e irritantes e que também pode alcançar a boca, provocando alterações dentárias ou atingir a laringe e os pulmões. As causas: alterações no esfíncter que separa o esôfago do estômago e que deveria funcionar como uma válvula para impedir o retorno dos alimentos. Hérnia de hiato provocada pelo deslocamento da transição entre o esôfago e o estômago. E, por último, fragilidade das estruturas musculares existentes na região. Os sintomas dessa doença: azia ou queimação, que se origina na boca do estômago, mas pode atingir a garganta. Dor torácica intensa, tosse seca, doenças pulmonares de repetição, como pneumonias, bronquites e asma. O diagnóstico. O diagnóstico leva em conta os sintomas clínicos, e a endoscopia digestiva alta e a pH-metria são exames importantes para estabelecer o diagnóstico definitivo. O tratamento. O tratamento pode ser clínico ou cirúrgico. O clínico inclui a administração de medicamentos e o cirúrgico está indicado nos casos de hérnia de hiato para os pacientes que não respondem ao tratamento clínico ou quando é necessário confeccionar uma válvula anti-refluxo. E por último, eu vou falar da úlcera gástrica, ou também conhecida como úlcera péptica. A úlcera é uma ferida que pode ocorrer em diversas partes do organismo, como na pele e no cólon, por exemplo. Quando se fala em úlcera, quase sempre as pessoas se referem às úlceras pépticas, isso é, às úlceras gástricas que surgem no estômago. Os ácidos estomacais, especialmente o clorídrico, são muito fortes. No estômago normal e saudável, sua ação restringe-se somente aos alimentos, mas em determinadas situações eles podem atacar o revestimento do trato digestivo e provocar o aparecimento de uma úlcera que destrói a parede estomacal e do duodeno também. As causas. As causas podem ser histórico familiar, bactéria H. pylori, uso constante de medicamentos como anti-inflamatórios também pode provocar o aparecimento de úlceras e o estresse também. O diagnóstico. O principal exame para diagnosticar úlceras é a endoscopia. Os sintomas. Os sintomas podem ser sensação de dor ou queimação na área entre o externo e o umbigo, que se manifesta especialmente com o estômago vazio, dor que desperta o paciente à noite e tende a desaparecer com a ingestão de alimentos ou antiácidos, vômitos com sinais de sangue, fezes escurecidas ou avermelhadas que indicam a presença de sangue. E por último, o tratamento. O tratamento consiste no uso de antiácidos e o tratamento costuma incluir medicamentos para diminuir a produção de ácido estomacal. Se uma bactéria for a causa, antibióticos podem ser necessários. É isso. Agora a gente vai passar um vídeo mostrando como que o sistema funciona. O sistema digestivo é formado pela boca, faringe, esôfago, estômago, intestino delgado, intestino grosso, reto e ânus. O processo de digestão começa na boca, com o alimento sendo triturado e misturado à saliva, que é produzida pelas glândulas salivares. Já transformado em bolo alimentar, o alimento passa pela faringe e entra no esôfago, que se contrai, esmagando e empurrando o alimento em direção ao estômago. Os movimentos de contração do estômago ajudam a triturar e a tornar o bolo alimentar homogêneo. O suco gástrico é misturado ao alimento e desintegra suas fibras. O líquido espesso em que se transformou o alimento segue para o duodeno. A vesícula biliar se contrai e injeta no duodeno a bile produzida pelo fígado. O pâncreas produz um suco que termina o processamento das gorduras.
No intestino delgado, o alimento já está fragmentado em compostos químicos, nutrientes que são absorvidos pela parede intestinal e passam para a corrente sanguínea. No intestino grosso, a água, os minerais e algumas vitaminas são absorvidos. A massa que não foi absorvida pelo organismo é eliminada pelo ânus.